Olá pessoal, eu sou o Henrique Ferreira e hoje eu vou falar um pouco sobre o Guia do Jurado para o Brazilian Physicists Tournament. O que é o Brazilian Physicists Tournament? O BPT é uma competição de debates científicos de problemas abertos em física, disputado em equipes de até 6 alunos de graduação e ou mestrado de qualquer curso universitário. O ganhador da competição é o indicado do Brasil para o IPT, o International Physicists Tournament. Cada confronto na competição é chamado de Physics Fight, PF, e congrega 3 equipes que se desafiam em 3 rounds, sendo que em cada round, cada uma das equipes irá assumir um dos 3 papéis, que são de apresentador, opositor e revisor. Então, nessa competição do BBT, pessoal, as equipes irão assumir esses 3 papéis e irão se desafiar na solução de um problema aberto em física. Então, eles têm que ter a solução pronta antes da competição e eles vão debater essa solução durante esse round. Uma vez que houve esse primeiro debate, as equipes vão trocar de papéis e outra equipe vai apresentar a solução e você terá um opositor e revisor para essa nova apresentação. Os problemas são elencados a partir de uma lista que é decidida pelo Comitê Internacional e que é liberada normalmente no mês de julho ou agosto. Para o BPT, a gente seleciona entre 10 dos 17 problemas da lista anual do Internacional. Esses problemas são abertos, sendo que eles são de responsabilidade da equipe, né, interpretá-los e propor soluções condizentes aí com o que está escrito no problema. É comum as equipes fazerem modelos físicos e matemáticos, simulações e principalmente experimentos para comprovar suas hipóteses e gerar uma solução. As soluções devem ser apresentadas durante o debate, né, quando a equipe que assume o papel de apresentadora tem 10 minutos para expor a sua solução. E aí a equipe opositora e a equipe revisora vão criticar e vão discutir a apresentação realizada. Um exemplo de problema é, por exemplo, um problema aqui de 2018, quando a pergunta aqui era que você tinha água quente e água fria sendo colocada em um copo. E o som produzido pela água ao ser colocada no copo é diferente. Então a ideia era propor um método para dizer qual era a temperatura da água a partir do som. E estimar qual é a precisão, qual que é a acurácia, quais são os limites do método proposto, certo? E, além do próprio método em si. Então aqui a gente vê um esboço de uma das soluções de uma das equipes, onde a gente vê que eles capturaram, né, o espectrograma, eles fizeram o espectro do sinal, então eles têm espectro de água fria e água quente, eles têm um modelinho físico, certo? Em que eles levaram em considerações dimensões físicas do copo e relações fundamentais aí de ondas, né, de frequência de ondas aí. Tem a ver com a tensão superficial da água, tem a ver com a formação de ondas N, de explosão das bolhas de água quando elas vão bater dentro do copo. E essas bolhas dependem, né, de propriedades físicas da água. Então, esse é um exemplo de problema aí que foi solucionado por uma das equipes. Outro exemplo é esse daqui, o fluxo, né, de uma turbina de avião ou de um motor de foguete, onde são formadas ondas de choque aqui que formam diamantes, né, então chamado de shock diamonds. Então a pergunta aqui desse problema era falar como é que esses shock diamonds são formados e como é que eles poderiam ser observados, né, e poderiam ser estimadas aí propriedades do gás a partir da observação desses shock diamonds, né, utilizando equipamento de laboratório de fácil acesso. Nem todo mundo tem acesso a um motor de foguete aí para conseguir fazer esse tipo de shock diamond aqui. Mas uma das equipes conseguiu fazer aqui com fluxo de ar, algo bem parecido aqui, utilizando técnicas óticas simples para observar como é que o ar forma essas ondas de choque aí. Tá? E eles conseguiram fazer um modelo que fita relativamente bem com os dados experimentais que eles obtiveram, mesmo as barras de incerteza aqui estando relativamente elevadas aí em relação à pressão de exaustão que eles observaram. Mas é um tipo de resultado que se espera ser apresentado aí no BPT. E como é que acontece a preparação para o Physics Fight em si, né? Então, durante o Physics Fight, vai ter sempre o chair, que é a pessoa responsável pela organização do Physics Fight, né? Ele é uma pessoa do comitê ou uma pessoa da organização local da universidade onde está acontecendo a competição, e ele vai presidir, né? Ele vai comandar ali o Physics Fight. Tá? Então, além do chair, vão ter 18 participantes em média, né, porque são 6 por cada equipe, além dos presentes que vão estar os jurados e os espectadores. Durante o Physics Fight é
proibido, pessoal, que os espectadores se comuniquem com os participantes da equipe, né, para não passar informações extras ali. Realmente a equipe que tem que pensar e debater ali naquele momento com que eles têm ali preparado para aquela hora, tá? Para selecionar que equipe vai assumir cada papel em cada momento, é chamado o capitão de cada equipe numa etapa chamada de Captain's Fight. O Captain's Fight, cada capitão vai normalmente para frente ali na lousa e vai ser desafiado a dar a solução de um quiz de física, normalmente um quiz numérico para estimar alguma ordem de grandeza. Por exemplo, um quiz bem interessante que aconteceu em 2017, na Suécia, foi a pergunta de qual era o tremor causado na escala Richter quando um alce caía de 10 metros de altura. Então, os capitães tinham mais ou menos 1 minuto para estimar quanto que seria isso. Então, tem que ter um pouco de noção de física e de grandezas aí para estimar. Uma vez que tem o capitão que ganhou, né, a equipe ganhadora do Captain's Fight, tem o primeiro colocado, o segundo colocado e o terceiro. O primeiro colocado, ele irá escolher quando é que ele irá decidir a sua posição no fight. Então, o primeiro colocado tem a prerrogativa de decidir o tempo. Então, ele fala, eu vou ser o segundo a decidir, ou eu vou ser o primeiro a decidir, ou eu vou ser o terceiro a decidir. Ele que escolhe. Uma vez que ele escolhe, né, qual que ele vai ser, o segundo escolhe e o terceiro vai ficar sem escolha, ele vai estar lá na posição que sobrou. Então, a pessoa que escolheu ser a primeira, né, ou que acabou sendo a primeira a escolher, ele vai dizer se ele quer ser o time A, B ou C. Se ele escolher ser o time A, então ele poderia ser, né, o relator, quem apresenta o problema naquele primeiro momento, né? E a equipe B vai ser a revisora e a equipe C vai ser a opositora aí, o oponente aí durante o primeiro Physics Fight, né, o primeiro round do Physics Fight. No segundo round, então, se ele escolheu ser a equipe A, ele vai se tornar opositor e no terceiro round ele vai se tornar revisor. Tá? Então, a decisão aqui é uma decisão estratégica de cada equipe, saber se ela quer ser a primeira a apresentar, ou saber se alguém quer decidir primeiro. Então, vamos dizer que o time da universidade A decide ser o primeiro a escolher, e ele escolhe ser o A aqui. Então, quem está em segundo pode escolher se ele quer ser o revisor do problema do time A, ou se ele quer, na verdade, ser o oponente do time A. Já que ele está escolhendo em segundo, ele pode escolher se ele quer ser o B ou o C. Tudo bem, pessoal? Então isso daqui é um fight com 3 equipes, esse é um fight com 4 equipes. É bem raro acontecer um fight com 4 equipes, mas já aconteceu no internacional. Por isso que nós estamos trazendo aqui. Então uma das equipes ela fica esperando, né? Ela fica como observador durante um round, né? Então, por exemplo, no round 1 aqui, a equipe B fica como observadora. Num fight onde só tem 2 equipes, que pode acontecer também, o papel de opositor é deixado de lado. Então você só vai ter os papéis de apresentador e opositor. Na competição, os tempos são bem importantes. Então aqui está a ordem dos tempos que a equipe tem durante um round, né, do Physics Fight. Então, uma equipe oponente irá desafiar a equipe relatora. A equipe relatora deve dizer se aceita ou não o desafio proposto. O relator tem 5 minutos para se preparar, ou seja, para conectar o computador dele ao projetor, ou começar a transmissão do PowerPoint, da apresentação, né? Ele tem 5 minutos. E aí ele tem efetivamente 10 minutos para apresentar, ou 12 quando a gente fala de uma final. Na final existem normalmente um fight final, né? De competição tem um tempo um pouco maior. Então haverá 2 minutos de perguntas técnicas do oponente, que podem envolver falar, volte para o slide tal, qual que é a barra de erro no slide 5, qual é o nome do gráfico no slide 3. São perguntas técnicas que a equipe oponente pode fazer durante esses 2 minutos. Então ela vai ter mais 3 minutos para preparar a apresentação de oposição. E essa apresentação de oposição normalmente já é feita durante a apresentação da equipe apresentadora, né? Porque 3 minutos é um tempo bem reduzido e se espera que nesses 3 minutos a apresentação já esteja sendo conectada a um projetor ou conectada ao sistema de transmissão, né, para conseguir apresentar efetivamente. Então o oponente vai ter 5 minutos para fazer o discurso de oposição dele, mostrando os pontos fortes e negativos da apresentação feita pelo apresentador. Segue-se por uma discussão de mais 5 minutos entre o relator e o oponente, e depois vai haver 2 minutos de perguntas do revisor, tá? Então, esse revisor aqui, ele pode perguntar perguntas técnicas tanto para o relator ou para o oponente, tá? Ele vai ter mais 1 minuto para preparar a sua apresentação,
e ele vai ter 3 minutos ali para fazer o discurso de revisão. Tá? Então ele vai revisar o que foi discutido. Após o discurso de revisão, ele vai então participar do debate efetivo por 4 minutos, tanto com o relator quanto com o oponente. Tá? Esses 4 minutos são seguidos aí por mais 5 minutos, que é uma discussão aberta, onde os membros da equipe que estão sentados nas cadeiras podem discutir, tá? Exceto os membros da equipe observadora, quando tiver uma equipe observadora. E, finalmente, o relator, né, o apresentador, tem 1 minuto para fazer as suas considerações finais. Tá? Teremos mais 6 minutos de questões do júri, que podem ser endereçadas tanto à equipe apresentadora, quanto à equipe opositora ou à equipe revisora. Mais 1 minuto para o júri decidir as notas, e então 4 minutos de comentário dos júris, totalizando 58 minutos de um round do Physics Fight. Num Physics Fight típico são 3 rounds, porque cada equipe assume um dos 3 papéis. Então aí vai se trocar, vai ter um pequeno intervalo, né, para as pessoas irem tomar uma água, tomar um café, então um intervalo aí de 10 minutos, e depois volta-se para ter o segundo round no Physics Fight. E qual que é o papel do apresentador? Para o papel do apresentador, eu trouxe algumas perguntas aqui, que seriam perguntas que o apresentador tem que responder durante a apresentação dele. Então a primeira pergunta é: qual é a interpretação do problema? Então tem um problema escrito lá na lista, e ele precisa fazer uma interpretação do problema, então dizer o que ele entendeu daquele problema. Qual é o modelo físico que descreve o problema, né? Então, que teoria ele pode usar para descrever o problema em questão? Como são definidas as variáveis do problema? Quais experimentos foram realizados e o que eles dizem sobre o problema em questão? Os experimentos que eles fizeram, né, que a equipe apresentadora fez, coincidem com o modelo físico que eles propuseram? Então, o que eles estão pensando, né, de modelo físico bate com o que eles estão obtendo experimentalmente? Quais as diferenças entre os dois, né, a teoria e o experimento? Foram realizadas simulações? Elas são consistentes com o que foi obtido experimentalmente? Então são perguntas típicas que um apresentador tem que responder. Quais efeitos foram negligenciados? Qual é a precisão dos experimentos e a acurácia do modelo proposto? E por fim, claro, a pergunta foi respondida satisfatoriamente? Isso é o tipo de pergunta que o apresentador tem que estar disposto a responder na sua apresentação. O júri vai avaliar o quê, né? Então o júri deve avaliar a física, a discussão física. Então, se houve uma breve revisão da literatura, se o modelo foi apropriado, se as ordens de magnitude estão corretas, né? Se investiga os parâmetros mais importantes do problema, se tem uma explicação do problema, se fez experimentos ou simulações numéricas, tá? E se houve um tratamento correto dos dados, né? Em estimação das incertezas, se o procedimento estatístico de, por exemplo, se fez um experimento que tem médias, está correto, né? Então, aqui é a ideia física. Ele tem que avaliar também o debate, então se teve explicações das questões com insights, se o apresentador reconheceu erros ou fraquezas do próprio trabalho, isso é um ponto positivo. Se durante o debate ele conseguiu exprimir claramente as conclusões, né, do problema que a equipe apresentadora levantou. E também qualidades de apresentação, né, como a oralidade, se a oração do orador é boa, se ele consegue passar a mensagem, a qualidade dos slides, da estrutura, do conteúdo, obviamente, e um trabalho em equipe. Durante o fight, a equipe pode passar dicas para o apresentador lá na frente em momentos específicos que o chair irá avisar. Durante os momentos específicos do fight em que as equipes podem se comunicar com o apresentador ou com o opositor que está lá na frente assumindo o papel, né, assumindo aquele papel da equipe, o chair vai dar essa permissão, eles podem mandar uma pequena mensagem. Então eles escrevem no papel e mandam, ou eles levantam uma plaquinha passando essa informação para quem está apresentando. O time opositor, né, que assume aí o papel aí de ser o oponente, né, de opor a solução do apresentador, ele não deve apresentar a sua solução do problema. É muito comum que ambas as equipes tenham solucionado o mesmo problema, né? É uma lista reduzida. Mas se ele resolveu de maneira diferente, ele não deve mostrar a solução dele. Não é isso, ele não está no momento de apresentar. O que ele deve fazer é criticar construtivamente a solução da equipe apresentadora. A única exceção em que ele pode mostrar um resultado dele é quando ele fez o mesmo experimento que a equipe apresentadora e o resultado obtido foi diferente. Então, uma vez que você faz o mesmo experimento e obtém um resultado diferente, faz sentido você falar, opa, tem alguma coisa errada. Aí vocês podem se apresentar a solução que a equipe
opositora fez. Em outros casos, é totalmente desencorajado que o opositor leve em consideração a sua própria solução. O que ele deve fazer é mostrar os pontos fortes e fracos da teoria, né, e do modelo apresentado, dos experimentos apresentados pelo apresentador. O opositor não destrói a solução do apresentador, ele mostra pontos fortes e fracos e instiga a melhoria da solução para eliminar esses pontos fracos. Tá? Quais são as perguntas típicas que um opositor deve fazer à equipe apresentadora? Qual é a incerteza das medidas, como elas foram estimadas, quais as limitações do modelo teórico assumido, por que um experimento foi decidido em detrimento de outro, né? Se as simulações realmente descrevem o problema abordado, se não houve erro de interpretação do problema, faltaram abordar influências de outras variáveis, né? E se existem fatores mais importantes do que aqueles abordados na solução. São perguntas típicas que um opositor deve fazer, né? E deve trabalhar durante a sua etapa de oposição do problema apresentado. Como o júri deve avaliar? Ele deve avaliar a física, de 0 a 6 pontos, reconhecendo os pontos fortes e fracos do trabalho apresentado, né, quando o opositor faz isso muito bem, quando ele demonstra uma boa compreensão física do problema e da solução apresentada pelo relator, o oponente, né, o opositor tem que entender o que foi apresentado para conseguir discutir em alto nível e propõe pontos relevantes para a discussão. Então ele tem que realmente apresentar algo que vale a pena ser discutido ali, né? Então ele tem que ver qual que é o ponto realmente fraco para se discutir. Então ele também tem de 0 a 2 pontos quando foca no trabalho apresentado, né, no debate, ele não fica preso em loops de discussão, voltando para um ponto que já foi discutido. Então isso é muito importante, às vezes as equipes opositoras não conseguem enxergar mais do que um ponto fraco e ficam batendo sempre no mesmo ponto fraco, isso tem que ser desencorajado, ela tem que saber superar, né, uma vez que já discutiu aquele ponto, ver outros pontos. Tem que ser uma discussão de maneira abrangente e construtiva, né? Como eu disse, a ideia não é destruir a apresentação, é trabalhar construtivamente, colaborativamente, fazer críticas construtivas. E, claro, a qualidade da apresentação, a qualidade da oralidade, da expressão, do timing, você está cumprindo o tempo que existe no cronograma da competição, se leva em conta o trabalho em equipe, né? Porque a equipe opositora pode passar dicas para quem está lá na frente, opondo o problema. O revisor. O papel do revisor é fazer um resumo da discussão que o apresentador e o opositor fizeram, tá? Demonstrando as duas linhas de raciocínio abordadas. Ele tem que dizer se o debate foi frutífero ou não, tá? E ele tem que conduzir para caminhos que ainda não foram explorados, então variáveis que ainda não foram discutidas e que ele reparou depois que ele viu a apresentação e a oposição. Tá? O revisor também tem o papel de mediar a continuação da discussão, né? E sintetizar o que foi discutido. Ele tem que estabelecer se houve uma solução do problema ou se ainda faltam informações relevantes para se ter o problema solucionado. Então é exatamente o trabalho que um revisor faria, né, quando você está fazendo uma revisão bibliográfica de diversos artigos e você vê 2 artigos que estão dizendo coisas contraditórias ou 2 artigos que estão discutindo uma solução de um problema, o revisor verifica, né, fala, esses 2 artigos um discute esse ponto, esse discute aquele outro ponto, e ambos juntos solucionam o problema, ou ainda falta um terceiro ponto que não foi discutido. Esse é o papel do revisor. O júri deve avaliar, né, a física novamente, né, se o revisor está tendo um entendimento correto do problema, tá? Se ele mostra que as discussões anteriores já trouxeram o entendimento do problema, né, ou se existe algum ponto que não foi completo, né, e se a conclusão está clara o suficiente aí para o problema dado, tá? A ideia do debate também, né, se ele desafia o relator e o oponente, né, então ele está, na verdade, mostrando outros caminhos, mas aqui esse termo desafia não tem que ser encarado como o revisor não deve ser um segundo opositor, ele não pode ser, ele não é um segundo oponente. Então isso é desencorajado, o revisor não pode atuar como um segundo oponente do relator, ou como um oponente do oponente, né? Ele não tem que tomar um lado na discussão, ele tem que mostrar os 2 lados da discussão e mediar. Tá? Mas ele não pode ser passivo, né? Ele tem que saber escolher o melhor momento para intervir ali durante a discussão. Então ele está conversando e discutindo, ele tem que dirigir, né? Ele tem quase que ser um maestro da discussão no momento em que ele assume esse papel de revisão. Então, qualidade do esclarecimento, né? Qualidade e esclarecimento que o revisor passa no final, né? Oralidade, linguagem correta e timing também são coisas bastante importantes para se avaliar num revisor. Durante o Physics Fight, né,
existe a etapa de desafio. Na etapa de desafio, a equipe apresentadora é desafiada pela equipe opositora a apresentar a solução de um dos problemas da lista. A equipe apresentadora pode negar um número, né? Normalmente são 3, mas esse número pode variar de competição para competição. Então, uma seletiva nacional pode ser 4 problemas, uma outra seletiva nacional podem ser 3. Depende aí das normas, né, das normas de cada competição anual. Então, é importante que se olhe aí, as equipes olhem para qual que é o número de tactical rejection possíveis. Nesse momento, né, se você faz um tactical rejection, você não tem pontos descontados. E você tem até 3 possibilidades de descartar um problema, rejeitar um problema. Tá? As equipes têm um direito de número limitado do tactical rejection, né? Sendo que esse número é renovado a cada Physics Fight. Então, quando começa um novo Physics Fight, não é um novo round no mesmo Physics Fight, é um novo Physics Fight. Não faz sentido no outro round, porque no outro round a equipe muda de papel, ela não é mais a apresentadora, ela passa a ser opositora ou revisora, então ela não precisa mais rejeitar nenhum problema. Tá? Existe também uma rejeição de um problema que pode ser rejeitado permanentemente durante toda a competição, mas essa rejeição, uma vez pedida, né, não pode ser mudada, então você tem que saber muito bem o problema que você vai rejeitar permanentemente, tá? Que é o Permanent Rejection. Outras regras de sobreposição devem ser verificadas com o chair de acordo com as regras do torneio específico, tá? Que normalmente são regras relaxadas nas seletivas nacionais. Como nós temos um número reduzido de equipes nas seletivas nacionais, então a gente não consegue aplicar as regras do internacional com todo o rigor necessário. Mas as regras básicas seriam um problema rejeitado permanentemente pelo relator não pode ser pedido, como eu já disse, o problema que já foi apresentado pelo relator também não pode ser pedido, então você não pode desafiar novamente o problema que já foi apresentado. O problema, uma vez apresentado, não pode ser apresentado de novo, tá? Um problema que o oponente já opôs, ele não pode opor de novo, então ele não pode desafiar a equipe apresentadora para apresentar um problema que ele já opôs em algum momento do torneio, tá? Outra coisa é que o oponente não pode pedir para opor um problema que ele já apresentou. Isso ele também não pode, tá? Então, essas são as regras típicas aí de sobreposição aí, né, entre o que já foi apresentado e o que não foi apresentado, que tem que ser levado em considerações e que o chair vai chamar a atenção em cada momento. As notas, pessoal, são notas de 1 a 10, né? Elas são dadas no final pelos membros do júri, né, os jurados. Os jurados vão ter um tempo para fazer perguntas a cada uma das equipes. Tá? O chair tem a prerrogativa de encerrar essa etapa, né, ou dar a palavra mais de uma vez ao jurado, de acordo com o tempo e cronograma da competição. Tá? E é isso, pessoal. Que todos tenhamos um bom IPT esse ano.